pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema de muita procura no nosso dia a dia, que é para tratamento de olheiras. É muito comum eu receber aqui no consultório as pessoas falando para mim: Gláucia, eu já usei todos os tipos de creme, todos os tipos de clareador na região dos olhos e minha olheira não melhora. O que eu posso fazer? Qual que é o melhor tratamento para o meu caso? Para a gente entender os melhores tratamentos de olheira, é importante a gente ter em mente que nós temos olheiras por três principais motivos na nossa pele. O primeiro motivo é uma questão de pigmento de fato. Algumas pessoas, principalmente pessoas com pele mais morena ou com uma etnia árabe, frequentemente vão ter na região da pálpebra um depósito de pigmento, ou seja, a pele da pálpebra ela é mais escura mesmo, ela é uma pele mais manchada. Um segundo motivo pelo qual a gente pode ter a olheira é uma olheira chamada vascular. Ela é uma olheira já em compensação em pessoas mais branquinhas, em pessoas mais clarinhas, que como a pele da pálpebra é muito fina e muito clara, a gente consegue visualizar com facilidade todos os vasos da região. E aí são pessoas que vão ter a olheira um pouco mais arroxeada. E o terceiro e último motivo para a gente ter as olheiras é uma olheira que é chamada uma olheira anatômica. Em algumas pessoas, em alguns formatos de rosto, essa região aqui desse osso, que é o osso malar, o osso zigomático, ele é um osso mais proeminente. O ligamento dessa região, que se chama ligamento pálpebro-malar, ele é um ligamento mais forte. E, consequentemente, a olheira dessa pessoa ela é uma olheira mais funda. Eu tenho, de fato, uma depressão da goteira lacrimal. É como se eu pegasse uma tenda em que eu tirasse as estruturas e essa pele ela fica mais afundadinha. E essas são pessoas que, muitas vezes, se queixam das olheiras mais escuras. Mas, quando a gente examina, não tem pigmento na pele delas, como, por exemplo, no primeiro tipo de olheira, que é a olheira pigmentar. E sim, ela aparenta estar escura por um efeito de sombra. Como a pele ela fica mais afundadinha, faz uma sombra aqui do olho e a pele fica parecendo mais escura do que de fato é. E muitas pessoas vão ter mais de um motivo para ter olheira. Então é frequente pessoas terem o componente anatômico e mais a presença de vasos, ou vasos e a mancha escura na pele. E quando o paciente vem ao consultório, é preciso que a gente faça um tratamento, um exame clínico bastante detalhado para identificar corretamente qual dos três tipos de olheira, ou se tiver mais de um, o paciente tem, porque aí sim a gente consegue direcionar um tratamento adequado. Quando a gente fala da olheira pigmentar, que é aquela olheira que tem de fato uma mancha na pele, essa a gente então tem que tratar retirando o pigmento. E esse é o único tipo de olheira que vai responder eventualmente ao uso de clareadores em casa. Então existem algumas opções de clareadores que são potentes. E para aqueles pacientes que não respondem ao uso do clareador ou que não desejam utilizar essa medicação, aí a gente pode utilizar alguns tipos de laser, como por exemplo a luz intensa pulsada, o laser Spectra, que é um laser de Q-switch, ou até mesmo alguns tipos de peelings para essa região, para retirar o pigmento de uma forma mais mecânica ou de uma forma mais química. Como esse pigmento ele tem muitas vezes um caráter genético, é importante que o paciente de tempo em tempo refaça esses procedimentos, porque esse pigmento pode ir voltando ao longo do tempo. Quando a gente fala da olheira vascular, que é aquela olheira mais arroxeada, essa olheira ela responde muito pouco ao uso de cremes em casa, tanto que habitualmente a gente nem prescreve muito para essa região. E ela é uma olheira que vai basicamente responder a dois tipos de tecnologias. O laser de Nd:YAG e a luz intensa pulsada com filtro de comprimento de onda selecionado para pigmento vermelho para ter uma boa resposta. E com isso vai haver então a destruição dos vasinhos dessa região, que não vão fazer falta, eles não são imprescindíveis aí para uma questão anatômica do rosto. E quando a gente fala de laser, tanto para a pálpebra mais manchada, quanto para os vasinhos dessa região, o número de sessões varia muito de acordo com a intensidade do pigmento ou dos vasinhos e de acordo com o laser que vai ser utilizado, sendo que a maioria dos pacientes vão precisar entre 3 a 6 sessões, dependendo de cada caso. E o terceiro e último tipo de olheira, que é aquela olheira anatômica, que é aquela olheira mais afundada,
Para essa, hoje existe basicamente um único tipo de tratamento, que é o preenchimento com ácido hialurônico. O preenchimento, ele é um gel viscoso, um gel de ácido hialurônico, que existem diferentes densidades no mercado, e aí para cada intensidade de olheira a gente seleciona um mais denso ou menos denso. E o preenchimento vai ser então utilizado, injetado nesta região da pálpebra, para nivelar essa olheira. Com isso, para muitos pacientes, a gente automaticamente corrige não só o afundado, mas corrige aquele efeito de sombra, aquela sensação de que a pele estava mais escura, porque ao trazer essa pele para a superfície, a gente melhora o efeito de sombra. E muitas vezes, para aqueles pacientes que têm muito vasinho, como o preenchimento ele é injetado geralmente acima desses vasos, acaba suavizando um pouco dos vasos da região, muito embora não seja um tratamento específico para isso, como a gente acabou de ver. Então, ao invés da gente ficar gastando aí dinheiro com um monte de creme que a gente sabe que é tudo caro hoje no mercado, o ideal é você realmente identificar corretamente qual é o tipo de olheira que você tem ou quais tipos você tem, para então fazer um tratamento direcionado e ter um resultado mais efetivo.